Novamente estamos aqui para fazer a segunda parte desta abordagem do movimento Palavra da Fé, liderado aí pelo Kenneth Hagin por muitos anos e que chegou ao Brasil através dos pregadores da prosperidade, né, que nós abordamos aí nos outros vídeos anteriores. Mais uma vez aqui com o testemunho do irmão Robert, com tudo que ele passou ali, né, na igreja dele, onde ele visualizou que aquele discurso, aquela doutrina estava carregada desses ensinamentos destes proeminentes líderes, Kenneth Copeland, Joyce Meyer e tantos outros ali. Antes deles, o Kenneth Hagin. Então, irmão Robert, deixe pra gente aí mais uma parte desse testemunho seu, agora o mais completo, né, como você já disse. Vamos ouvir. Muito bem, então, irmão Vandri, vamos lá, que eu vou comentar contigo aí de como eu cheguei ao estudo deste pessoal e do movimento da fé. Como você sabe, né, eu era um religioso da congregação cristã, tá? Depois saí de lá e acabei congregando por um tempo na Igreja Batista, comecei a fazer lá alguns estudos e depois disso eu acabei indo para esta igreja, né, a Assembleia de Deus, Gerados pela Graça, no qual se iniciou em um estudo em casas e principalmente na casa de um dos pastores, era feita toda terça e quinta uns estudos da Palavra de Deus. E depois o ministério começou a crescer, a igreja começou a crescer, a vir membros. Claro, não é uma igreja grande, quando eu falo crescimento, cerca de 60 pessoas aproximadamente, tá? Mas começou inicialmente em casa. Pois bem, então comecei a frequentar e achei que ali fosse de fato uma igreja no qual não estivesse contaminada com todo tipo de ensinos e heresias e campanhas, misticismo, cobrança de dízimo na Era da Graça e coisas do tipo. Então a igreja não possuía essas coisas, senti alegria e acabei permanecendo ali, congregando com eles. Então, quando eu ouvi a mensagem lá no passado, sabe, que me motivou a ir para as Escrituras, eu aprendi a ser bereano, a ver o que as Escrituras de fato ensinam. Então, como eu comentei com você acerca desse movimento da fé, isto começou a me incomodar a partir do ano passado, 2016, quando estava se dando muita ênfase em mensagens baseadas, né, interpretações de Isaías 53, que a gente já conversou sobre isso, 3 João 2, então lá se ouvia muito dizer, né, você é próspero, saudável, cheio do Espírito Santo. 3 João 2 diz isso, apesar de eu nunca ter lido este versículo desta maneira, ok? Isaías 53 também, dizendo, lá na cruz do Calvário o Senhor levou toda a miséria, toda a doença, toda escassez. O Senhor não te fez o Senhor não te chamou para ser procado, ser azado. Eram algumas das abordagens que o pastor fazia acerca disso. E então, tudo isso começou a me incomodar. Eu acredito que o Espírito Santo começou a me incomodar e a levar nas Escrituras, porque eu pensava assim, poxa, mas alguma coisa está errada. Né? Bem, os apóstolos viveram de forma simples. Alguns passaram fome, necessidades, doentes. Então alguma coisa está errada acerca desse ensino, essa abordagem. Sabe? Então essa ênfase toda em cura e prosperidade. Como eu falei, apesar de não ter campanhas lá, não, sabe, dízimo não é obrigatório, tudo isso era ponto positivo lá. Porém, todo esse tipo de abordagem que depois eu fui, né, pesquisando, fui ver que tinha muita coincidência com o que nós já conversamos. Então, por exemplo, frases como era dito lá, né? Olha, não ande pela circunstância, mas pela fé.
Ou você não vive pela situação que você está passando agora no visível, né? Então, peça a Deus, né? O Senhor vai suprir todas. Ele jurou e prometeu que iria suprir todas as nossas necessidades. Então, ou tipo assim, enfermidades, sai do meu corpo em nome de Jesus. Se tua conta está no negativo, comece a declarar sobre a circunstância. Não, minha conta não está no negativo, eu vou ter condições de ter condição financeira, um dinheiro e até ajudar o órfão, viúvo necessitado. Então foi para isso que a gente foi criado, né? Não para ser seprocado, ser azado. Tudo isso era abordagem, sabe, feita no púlpito, nas pregações lá do pastor. Então começou a me despertar alguma coisa com relação a isso, de olhar realmente, de fato, o que as escrituras estavam ensinando como um todo. Então tal foi a minha surpresa quando eu comecei a pesquisar sobre o movimento da fé, que nós já falamos. Então era exatamente o que Kenneth Hagin, Joseph Prince, um pregador conhecido lá também nos Estados Unidos, jovem, em que existe canal no YouTube com mensagens dubladas dele, Joel Osteen, tá? Kenneth Copeland, que depois de Kenneth Hagin, eu creio que foi um dos maiores propulsores deste tipo de ensino. Aí Joyce Meyer e tantos outros que a gente abordou ali no estudo que eu fiz no Facebook. Então, como eu falei, desde 2016 comecei a pesquisar sobre isso. Então, até me correspondi com o Mário Persona para que ele me esclarecesse alguns textos, como Isaías 1,19. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então, Mário, o que isso quer dizer? Né? Pode me ajudar? Então, 2 Coríntios 9:8, né? Também, então alguns textos assim, eu perguntei ao Mário e nas minhas pesquisas, eu fui vendo mensagens, por exemplo, a imagem de Cristo, é uma mensagem do pastor Paulo Júnior, também tremenda, acerca dessa teologia. Conferência Nuvem Sem Água, que depois, posteriormente, foi colocado, disponibilizado lá na página Defesa do Evangelho. Então, tal foi a minha surpresa em ver justamente o pastor Justin Peters falando desses textos que eles usam lá. Ou seja, se confirmou aquilo que eu já estava pesquisando, você entendeu? O pastor Paulo Romero também foi outro que livros e materiais que eu achei na internet disponibilizado acerca deste assunto, eu falei, nossa, é daí que está vindo, sabe? Embora estivesse lá naquela igreja, Gerados, né, pela graça, eu também acompanhava e que fez parte da minha conversão de fato o pastor David Wilkerson, o pastor Paulo Júnior, o pastor Leonardo Ravenhill, Paul Washer. Então, aí que eu vou começar, o irmão vai começar a entender. E eu vou mostrar tudo isso para você, evidências, tudo isso com prints aqui, tá? Eu quero que você preste atenção. Tá, irmão Vandre? Quero que você preste atenção nas datas da postagem, ok? Eu quero que você preste atenção nisso, nas datas das postagens. Então, no dia 11 de dezembro de 2016, era um domingo, tá? 11 de dezembro de 2016 era um domingo. De sábado para domingo eu estava em casa, tá? Que era no dia 10. Eu ia trabalhar dia 11 à noite. Como eu trabalho à noite, numa escala 12/36, então dia 11... no domingo, à noite, eu iria estar de serviço. De sábado para domingo, eu acordei na madrugada e acabei vendo que já estava disponível uma mensagem que todo mundo estava esperando, do pastor Paul Washer. Tá? Uma mensagem do pastor Paul Washer, que foi legendado em português. Agora me foge o título da mensagem. Embaixadores de Cristo, ok? Embaixadores de Cristo. Não sei se você já viu essa mensagem tremenda. Para mim foi uma mensagem tremenda. Eu postei o link da mensagem e compartilhei com alguns irmãos lá, dizendo que estava legendada e tal, e eu vou te mandar aí o print, dia 11 de dezembro, certo? Como eu trabalhei à noite, não pude ir no culto, mas depois, no mesmo dia, tá? Publicado no mesmo dia, o pastor, presidente lá da igreja, fez um comentário no púlpito. Era comum ele usar o púlpito para, sabe,
de certa forma, tentar se defender, ou como eu fiz parte do comecinho ali da igreja, né, quando a igreja saiu da casa para um espaço maior, um espaço físico maior, então eu participei de alguns estudos, como Escola de Líderes, que foi dado por ele. Então, algumas abordagens, por exemplo, acerca da questão de disputas e competições, ele falava que a Bíblia é contrária a essas coisas, essas práticas. Então, ele falou, olha, e algumas vezes ele falava assim, se você não é a favor disso, irmão, você não está na visão da igreja, você não está na visão desse ministério, né? Seu lugar não é aqui e tal, sabe? Isso usando Gálatas 5, né? 22, falando lá de competições e porfias e tal. Beleza. Mas voltando aqui. Como eu não fui na igreja no domingo, no dia 11, depois o áudio ficou disponível, e eu vou te passar também, tá? Acerca da abordagem desse daí. Que algumas pessoas estavam sendo levadas por uma outro tipo de abordagem, dizendo que a igreja, que Cristo não tem nada para nós aqui, sabe, jogando para nós para um outro extremo, tirando a herança do povo de Deus, que prega contra a prosperidade, que vem como efeito de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é o que está na descrição do vídeo dele, que eu vou te passar também. Então, você também vai ouvir o áudio e vai ver o que eu estou exatamente comentando aqui. Tá bom? Então, ele vai dizer que algumas pessoas creem que agora não tem nada para nós aqui, sabe? E quem está buscando isso é a prostituta e tudo mais. E, sabe? E abordagens como esta que você vai ouvir aí no áudio. Como eu já estava pesquisando acerca desse assunto, desse movimento, aí para mim foi, sabe, o ponto crucial de chegar e abordar biblicamente o ministério. Então, no dia 13, como eu falei, no dia 11, no dia 13, numa terça-feira, certo? No dia 13, na terça-feira, eu mandei uma carta pelo WhatsApp para todos os pregadores, para todos os pastores da igreja, justamente confrontando biblicamente acerca desse movimento e falando um pouco também da minha tristeza nessa ênfase em prosperidade, sabe, saúde perfeita, baseado em estudos, baseado na interpretação equivocada dos textos bíblicos. Tá bom? Então, na terça-feira eu coloquei isso daí, do dia 13, tá? E coincidentemente, nesse mesmo dia, o pastor presidente, e você vai ver também o outro áudio que eu vou te mandar. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Minha Bíblia está aqui aberta em 3 João, versículo 2, que não é apenas a carta de João, aquela igreja eleita, mas é a palavra inspirada por Deus, mantida por Deus para todos nós. E nesse versículo diz assim, amado, isso é Deus falando para mim e para você, amado, amada. Desejo que você vá bem em todas as coisas. Olha o coração de Deus para mim e para você, amém? Desejo que vá bem em todas as coisas. Outra tradução diz assim, o meu voto é pela tua prosperidade. E que também tenha saúde, assim como vai bem a tua alma, a tua vida espiritual. Em primeiro lugar, a vida espiritual, né, amados irmãos? E tudo isso acompanha a vida espiritual. Por isso que Jesus disse, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós compreendemos não apenas a letra, mas também, ao andar com o Senhor, compreendemos o Espírito. Então, vemos que não é um exagero crer que a palavra de Deus abrange isto. Sabe, se nós cremos que Jesus realmente na cruz levou toda a enfermidade, assim como levou todo o pecado, os efeitos do pecado, e levou tudo aquilo que nos tira a paz. Uma fé num Jesus que nos livrou de todos os efeitos ao qual Adão nos colocou. O sacrifício de Cristo não é limitado, imperfeito. Ele é muito maior do que a desobediência de Adão. Isto é uma exposição clara do Evangelho. Nós somos fortes quando temos uma
doutrina plena, uma doutrina completa, e não diminuímos o sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós cremos que Jesus quer curar a todos, sem exceção, e que é a vontade dele que você seja próspero, nem sempre nas suas circunstâncias visíveis você verá isto. Algumas lutas e batalhas você passará, mas como ele diz que te guiará em triunfo sempre, sempre, sempre. Essa palavra é verdadeira porque é a palavra de Deus. Amados, nós sabemos que Deus é soberano e Ele nos ensina a praticar a palavra de Deus como Jesus nos evangelhos. Jesus é o nosso modelo. Jesus não tinha uma fé apenas no coração, mas Ele falava às circunstâncias, aos ventos. E Ele diz: quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Uma fé que não tem fruto, que não fala a sua fé, ela é uma fé morta. Muitos dizem que falar a sua fé, falar a palavra de Deus no Espírito, é nova era, pensamento positivo. Na verdade, não é nada disso, porque nós estamos confessando a palavra no Espírito. Ezequiel não estava na nova era e pensamento positivo quando ele disse para os ossos, porque foi o Senhor que mandou. E foi o Senhor que mandou curarmos enfermos, expulsarmos demônios. Então, realmente, é uma lei espiritual que entra em ação no plano visível em resposta à vitória de Jesus na cruz do Calvário. Sabemos que a palavra de Deus ela é agressiva contra as trevas e todas as circunstâncias que não têm a ver com santidade, prosperidade e saúde são demoníacas. Tudo aquilo que tira a paz é Satanás. E não podemos fazer nenhum conchavo, nenhuma abertura para que isso seja aceito como vontade de Deus. Sabemos que Jesus levou todas as enfermidades do corpo, da alma, e Ele quebrou todo o poder da miséria, todo o poder da escassez, e nós sabemos que não podemos basear a nossa fé nas circunstâncias visíveis, na nossa experiência atual. Nossa fé está baseada e arraigada na palavra de Deus. Sabemos que na expiação Jesus realmente levou as enfermidades. E se nós duvidarmos disso, nós estamos diminuindo o sacrifício de Cristo, dizendo que Ele levou algumas enfermidades e que Ele quer prosperar algumas pessoas, e Ele faz acepção de pessoas, né? Sabemos, amados, que Paulo tinha fé. Embora passou aflição, ele sempre foi suprido, como aconteceu na carta de Filipenses, que ele escreveu que estava com dificuldade, e mesmo ali o Senhor foi lá e supriu, e de forma que até sobrou, e ele escreveu aquela carta agradecendo. Então não podemos fazer uma doutrina baseada na experiência de Paulo, porque sabemos que Paulo não é o nosso modelo é Jesus Cristo. E Paulo realmente foi um mais que vencedor e guiado em triunfo. Não é porque ele foi preso, não é porque ele passou por períodos de dificuldade financeira, porque o cristão passa por dificuldade financeira, mas ele em tudo é mais que vencedor. Ele passa pela dificuldade financeira crendo na prosperidade. É essa fé, é a certeza que vai tirar ele da situação. Agora, se ele achar, não é a vontade de Deus que eu passe dificuldade e fome, então da onde que ele vai sair da situação se ele não tiver fé naquele momento? Não sei se Deus quer, talvez Deus quer que eu passe fome, talvez Deus quer que eu continue doente. Você quebra toda a doutrina de Cristo. Se você achar que Cristo quer curar às vezes não, quer prosperar às vezes não, você quebra toda a fé. Você quebra toda a doutrina de Cristo, ficando uma coisa aleatória. Você não espera isso do Senhor, e a fé é a certeza do que se espera. Nós não podemos dizer que Jesus não quer curar, porque Paulo deixou Trófimo enfermo, mas depois a Bíblia diz que o Senhor curou o seu servo. Nós não podemos quebrar a doutrina da cura divina, porque havia águas infectadas ali, e Paulo mandou Timóteo tomar um pouco de vinho por causa do seu estômago e frequentes enfermidades. Então, porque eu estou passando por enfermidade, eu não creio mais na cura divina? Então, porque eu estou passando enfermidade, isso é natural, eu devo achar que isso é vontade de Deus? Paulo orou 3 vezes pelo seu espinho na carne, e a palavra carne aqui não é sarx, corpo, né? Não é soma, corpo, é sarx, quer dizer carne, é emoções. Ele era afligido, perseguido pelos judeus. Então, quando nós duvidamos da prosperidade, achamos que isso é materialismo, é nova era, quando duvidamos da cura divina, né? E dizemos então que
A Bíblia está cheia de história que Eliseu morreu enfermo, embora orou por muitas pessoas. Irmãos, então nós vamos dizer que Jesus não levou todas as enfermidades, né? Então vamos dizer que Jesus não quer prosperar, quer que os seus missionários passem necessidade, que os seus missionários, né, como é que eu vou pregar esse evangelho para a China? Como é que eu vou pregar esse evangelho na Nigéria? Olha, exatamente, se eu chegar lá com esse evangelho, Deus vai começar a prosperar eles, porque Deus não é menor do que a Coreia do Norte, Deus não é menor que Cuba, que China. Se o evangelho for pregado e eles creem, o Senhor vai curá-los, prosperá-los, sim, com certeza. E se eles têm uma igreja subterrânea, estão ali com dificuldade, passando por um período sem dinheiro, sem alimento, isso é só uma fase, porque Deus não tem isso para os seus filhos. Não foi isso que Deus falou. E citarmos que Paulo disse: temos o que se vestir, já estejamos com isso contente, que o amor e o dinheiro é a raiz de todos os males. Citamos também o versículo 13. Nós temos que ler a escritura inteira, porque 1 Timóteo 6,13 diz que Deus nos dará abundantemente recursos financeiros. Ele também diz isso, promete isso em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, para aquele povo generoso que estava contribuindo lá. E ele diz que suprirá todas as nossas necessidades. Então, não é um extremo crer que Jesus prospera. Não é um extremo crer que é a vontade do Senhor que você seja próspero. Não é fanatismo, nem nova era crer que Deus quer curar a tua enfermidade, você que está ouvindo esta oração, que Jesus quer curar a todos e que Ele levou a enfermidade de todos, assim como Ele levou o pecado de todos. Nós cremos que isso não é influência da cultura ocidental, que isso não é influência de certas teologias e pregadores. Isto é a doutrina pura da Bíblia. Por onde Jesus passava, Ele multiplicava o pão para quem estava com fome, Ele curava todos os enfermos e libertava os cativos. Se isso não acontece na história, não é porque Jesus não pode fazer, é porque a nossa fé está crescendo. Então nós não somos como Jesus ainda, mas nós estamos crescendo, e quem crer fará as mesmas obras e fará maiores. Então nós vamos caminhando para mais curas, para mais prosperidade e santificação, para mais famílias restauradas. Nós estamos avançando, e nossa teologia não está baseada em homens. Nossa teologia está baseada na palavra de Deus, no exemplo de Jesus nos evangelhos. Nós cremos certamente, amados, em toda a Escritura. Nós cremos na palavra verdadeira, genuína, e o Senhor tem nos revelado. Respeitamos quem prega diferente, quem tem visões diferentes, porque eu sei que os presbiterianos calvinistas não concordam com essa linha teológica. Jesus às vezes cura, mas às vezes não. Às vezes Ele quer que você passe necessidade, porque Paulo passou necessidade. Então vamos fazer a teologia de que nem sempre. Olha, veja a igreja que está sofrendo no Oriente lá, veja porque eles estão nas cavernas, não tem comida, não tem isso. Então vamos pregar que nós aqui também vamos ficar assim nessa situação, né? Porque na verdade essa é a vontade de Deus para nós. Nós que estamos errados, nós que estamos prosperando aqui para ajudar a igreja missionária, chegar lá e pregar o evangelho, nós estamos errados, nós devíamos estar passando necessidade também. Eu posso dizer mais na tentativa de se justificar, porque se justificar, então ele também posta na página do YouTube dele, no canal do YouTube, uma explicação acerca disso. Porque quando eu mandei a carta no dia 13, eu mandei pela manhã, tá? Eu mandei, era 8 horas da manhã. Logo em seguida ele já me mandou uma mensagem. Ele falou, não, porque o ministério aqui nosso foi dado por Deus, isso não tem nada a ver com influência de outros ministérios, talvez você não esteja na mesma visão que nós, você seja uma linha mais calvinista. Então, irmãos, para que você não acabe passando este ensino para as outras pessoas, eu creio que como você não está na nossa visão, e eu respeito e tal, eu vou te tirar do grupo do WhatsApp aqui da igreja. Então ele fez isso, ele me tirou do grupo do WhatsApp para que, de certa forma, não influenciasse outras pessoas. E como eu falei, na tentativa de se defender, ele no mesmo dia, na mesma data, do dia 13 de dezembro, ok, de 2016, ele coloca na página, no canal dele lá, este áudio que você vai ver em seguida, tá bom? Tudo isso documentado aqui para você entender de como eu saí de lá e, claro, como eu já estava pesquisando acerca do movimento da fé, confissão positiva e depois teologia da prosperidade, eu creio que foi pertinente, sabe? Eu senti de pegar e
reunir o material que eu pesquisei e colocar um breve estudo, uma pincelada na minha página do Facebook acerca desse movimento. Então eu saí de lá, né, em dezembro, e desde então eu comecei a estudar mais e mais acerca desse movimento, porque isto foi o que influenciou o movimento neopentecostal, pentecostal carismático também aqui no Brasil, como nós já conversamos anteriormente. A gente vê fortes influências desses ensinos neopentecostal, pentecostal carismático no Brasil. Mas por quê? Porque nasceu com os ensinos de Kenneth Hagin, que plagiou muitos ensinos de Esek William Kenyon e, sabe, se a gente for ver o histórico lá, daí vai para a ciência cristã de Mary Baker Eddy e assim vai, né? Até chegar no gnosticismo lá, que era mais ou menos uma abordagem que Deus tinha dado revelações especiais a algumas pessoas, que como se fosse algo que meros mortais não soubessem, né? Ok? Então é só para você entender, meu irmão, de como foi a minha questão acerca desse movimento da fé e como isso me entristeceu, o fato de ver que o pastor bebeu, entre aspas, muito desse movimento. Como ele fala inglês, então ele acompanha algumas mensagens em inglês de Wendell Womack, que é um outro lá pregador, como eu falei também de Joseph Prince, sabe? Oral Roberts e outros. Infelizmente, porque como eu fiz parte também do ministério, era obreiro, sabe? Vi a idoneidade lá dele, de um homem íntegro, com caráter, porém o ensino está realmente equivocado e cheio dessas interpretações que foram dadas também pelos mestres do movimento da fé, infelizmente. Como nós já conversamos, eu peço que o Senhor abra a mente dele, que ele volte, pois eu já conversei em outra oportunidade também, através de mensagens com o pastor presidente. E, claro, por consequência, aqueles que estão tendo esta mesma visão dele estão sendo influenciados não pelo que a palavra diz, de certa forma é reproduzido também pelos outros pastores que estão lá, amigos meus até, que estão lá, e você vai ver um deles aqui, usando até Marcos, sabe, 10:30, né? 100 vezes mais aqui no seu comentário. Infelizmente é isso. Tá? Para minha tristeza também, porque eu via no começo que ali o ministério, sabe, era de pessoas realmente sinceras, porém, parece que a palavra final não é a Bíblia. Você está entendendo? Acaba dizendo no púlpito e as pessoas absorvem isso, infelizmente. E nós, eu, você e muitos outros, né, Harry e os outros irmãos ali, né, que estão aí com os seus canais no YouTube, suas mídias sociais, no sentido de despertar mesmo as pessoas para que venham a defender as Escrituras. Era um dos princípios da reforma, era isto, não é? Sola Scriptura, então somente as Escrituras. Ok, irmão Robert, ouvi todo o seu depoimento, o seu testemunho, ouvi também as palavras deste pastor, a qual era a igreja que você fazia parte. Entendi ali a forma com que ele colocou como sendo a prosperidade como algo que vem de Deus. Isto nota-se realmente que foi, ele foi influenciado com os ensinos de Kenneth Hagin, outros pastores norte-americanos que nós conhecemos, e realmente, a forma com que ele coloca todas essas abordagens de prosperidade na vida material, na vida espiritual também,
né, ele fez alguns questionamentos, né, se aqueles cristãos que criticam essas doutrinas, né, que apontam erros doutrinários, que essas pessoas não curam, também não oram pelos enfermos. Eu acredito que ele, né, falou sem conhecimento, né? A gente não pode dizer isso, né? Nós temos contato com pessoas, né? Eu, você, tantos outros que não têm essa doutrina, né? Que não têm essa interpretação que ele tem, mas nós temos contato sim, contato com pessoas, né, que são às vezes doentes, com doenças terminais, com doenças psicológicas, com doenças, como podemos dizer, pessoas paralíticas. No entanto, não é pela nossa vontade que o Senhor opera, não é pela nossa oração. Uma oração, ela não está determinada, ela não tem esse fim, que é orar para que pessoas sejam curadas. A cura, ela vem a partir da vontade de Deus. Se Ele quiser fazer, com o contato que Ele tem conosco, essa pessoa tem conosco, Deus, ele vai transformar a vida daquela pessoa aos poucos, não de imediato. Nós não podemos dizer que nós vamos chegar até uma pessoa, de repente impor as mãos sobre aquela pessoa e efetivamente vê-la sendo curada no mesmo instante. Pelo menos eu não tenho essa visão de curas, de maravilhas, como o Senhor coloca. Apesar de que pode acontecer, através das nossas vidas. Eu não nego, não sou sensacionista, não sou como alguns calvinistas, que não interpretam dessa forma, que os dons realmente encerraram. Não interpreto dessa forma, mas tem essa linha realmente, do protestantismo, da igreja reformada, que pensa dessa forma. Mas eu não. Eu acredito que você também não, irmão Robert? Que nós cremos sim, no poder de Deus, que pode agir na vida das pessoas, pode curar, pode fazer milagres, maravilhas, como Ele faz em todo mundo, nas tribos, nos grandes centros, nas comunidades, em tantos lugares Deus age aí, a gente nem sabe. Então, isso não é uma forma, não foi assim, ele não foi, talvez sim, algumas pessoas podem ter uma interpretação de não crer, que haja essas curas na sua totalidade. Eu acredito que não na totalidade, mas sim em momentos que Deus quiser manifestar, sim. Eu, no caso, penso dessa forma, que Deus pode manifestar tranquilamente, com o seu Espírito Santo, que é o Espírito que está entre nós, que é o Espírito da verdade, e esse é o Consolador. É através dele que as pessoas têm a revelação de Deus sobre a vida delas. Então, a doutrina do Kenneth Hagin realmente, a doutrina do movimento da fé, que foi trazida aí, colocada pelo Kenneth Hagin. A gente tem essas abordagens aí, inclusive na conferência Nuvens Sem Águas, lá do pastor Paulo Júnior, da igreja do pastor Paulo Júnior, que teve essa conferência. Então a gente pôde acompanhar ali, muito do que é pregado e muito do que a gente, propriamente a gente, nós mesmos bebemos desse ensino, nós até propagamos esse ensino. Então realmente, a gente, olhando nesse ponto, nós tivemos aí uma interpretação, aliás, não interpretação, mas tivemos uma inserção dessas doutrinas no Brasil, e a gente também
pelo que a gente entende ali, viu, outros países também têm essa conduta, esses ensinos, né, como pauta de suas doutrinas. Então a gente sabe que isso foi no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Partindo ali dos Estados Unidos, né, ele chegou então esse movimento a vários países, né, como foi colocado ali na conferência. Bem, em relação a isso, a gente, né, não tem como expor aqui todos os pontos, né, que poderíamos levantar em cima das mensagens, da forma de pregação que são conduzidas, né, a forma de doutrina, né, como é aplicada a doutrina, essa doutrina nas igrejas que tem essa linha doutrinária, né? Aí realmente o tempo aqui não é suficiente, mas a gente já entendeu, né, o posicionamento, né, com essas duas abordagens que nós fizemos. Agora estamos na segunda abordagem e sendo a segunda parte dessa segunda abordagem, que trata aí o seu testemunho, qual você colocou, né, muito bem, né, as questões que ocorreram, né, aquilo que, né, houve ali nesse meio tempo, né, onde o pastor não querendo se redimir, né, se achando certo, né, tendo essa verdade implícita no coração dele, não abriu mão, né, desse conhecimento, dessa forma de interpretação, né, mas a gente entende, né, a gente, né, tem que respeitar a opinião, né, não vamos mudar a cabeça de ninguém, e até não é esse o objetivo. A gente espera que Deus fale com a pessoa, como falou comigo e com tantos outros, né, que há perigos, né, nessas doutrinas. Há perigos, então a gente, né, não pode também deixar, né, à solta, né, o mistério né, do Evangelho ser colocado de qualquer forma, né, como um presente que você pode receber, né, simplesmente esperando um presente de Deus sem nenhum entendimento profundo do que é o sentido real do Evangelho de Cristo, né, que é padecer por Ele, né, crescer na graça e no conhecimento, não somente esperar as bênçãos, né, a gente pode até esperar, não é legítimo esperar as bênçãos, mas não colocá-las como algo parte da nossa doutrina, né, mas sim como algo consequência, como uma consequência das nossas vidas, né, durante a nossa caminhada. Então é isso, a gente vai encerrando por aqui. Vou deixar aqui, espero que vocês compartilhem esse vídeo, que outras pessoas possam também ver, ouvir essas palavras aí do seu testemunho, irmão Robert. Eu ouvi a sua carta ali, li a sua carta, também ouvi aqui no áudio do primeiro vídeo dessa segunda abordagem, né, na parte 1. Né, achei bem coerente o que você colocou, né, entendi também a posição do pastor quando ele quis defender, né, não que ele esteja certo, né, mas eu entendi o posicionamento dele de se defender, né, a forma com que ele aprendeu e desenvolveu o seu conhecimento, né, de Deus. Que Deus possa abençoar você, né, todos os que estão ouvindo e assistindo esse vídeo, áudio. E nos próximos dias ou meses a gente vai estar preparando aí novos materiais nesse sentido. Né? Quem sabe eu trago aqui as suas gravações. Eu sei que você tem aí, irmão Robert, algumas gravações. Até você citou aí no Facebook.